Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versos 4, 5 e 6. Shalom, ouvintes, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. O sistema de Deus. A organização da igreja, a denominação, tem falhado. Toda a denominação denominada hoje organizada iniciou como uma congregação de pessoas em busca de reavivamento e de liberdade para adorar. Portanto, a igreja tem passado por 3 etapas: congregação, se torna organização e em seguida uma denominação. E elas não levarão a igreja mística, o corpo de Cristo, do outro lado. Deus levantará um sistema novo, um sistema interdenominacional, um sistema intercompanheirismo, pelo poder de Deus, o qual levará a igreja à terra prometida. Organizações e denominações a têm sujado, cada uma após a própria teologia, cada uma após o próprio modo de pensar, mas Deus tomará seu Espírito Santo e levantará seus Josués, que levarão a igreja à promessa, sem ligações denominacionais em parte alguma, mas levarão a sua igreja ao outro lado. Tenho certeza de deixarem aberto o coração espiritual, porque estou esperando que vocês apanhem o que estou dizendo. Portanto, será revelado aos que estão cheios do Espírito Santo. Quando eu cheguei entre o povo pentecostal, sim, eu pensei que havia só um grupo dele. E então fui descobrir que havia quase tantos grupos divididos nele, quanto havia na igreja batista da qual eu vim. Então me recusei a tomar o partido de qualquer grupo. Tentei ficar entre todos eles e dizer: somos irmãos. Estão vendo? E essa tem sido a minha atitude desde então. Ver a grande igreja do Deus vivo unida em fé e oração e esforço. E então, quando os homens de negócio do Evangelho pleno estabelecer seu organismo, porque não são uma organização, são um organismo, e isso inclui todos os grupos, e deu-me um lugar, e eles me acolheram sob suas asas, e eu estou muito agradecido pela oportunidade de falar para os homens de negócios cristãos, porque aí posso expressar minha fé entre todos os grupos ao mesmo tempo, e tem sido uma grande coisa para mim. Então veja você, Deus não trata com organizações, Ele não trata com grupo de pessoas, Ele trata com indivíduos. Eles se organizaram, em vez de ter uma fraternidade onde poderíamos ser todos um, eles se organizaram, fizeram pequenas organizações e pequenos ismos, e floresceram dali e simplesmente romperam a fraternidade. E nós deixamos isso escapar das mãos e se desunificar. Como os índios perderam este país para os brancos? É porque eles se desuniram, mas eles estavam lutando um com os outros. Se eles tivessem feito uma grande linha de frente, eles teriam segurado suas terras se todos tivessem se unido. Como perdemos isso? Porque somos desunidos. Como perdemos a nossa experiência com Deus? É porque somos desunidos. Nós estabelecemos nazarenos e santos peregrinos. Nós desunificamos o corpo de Cristo. Nunca deveríamos estar divididos. Podemos divergir em ideias, mas sejamos de coração para coração, irmãos.
Deus quer que sejamos. Ele morreu por toda a igreja de Deus e não queremos estar desunidos. Portanto, quando as pessoas ficam tão presas à organização, então não podem ver nada mais exceto o que a igreja diz. E isso fez com que evitem o companheirismo com outros. E é um sistema com que Deus não está satisfeito. E é um negócio mundano, nunca ordenado por Deus. Veja, o homem sempre quer fazer algo. Ele quer mostrar a sua autoridade. Ele quer mostrar o quão grande ele é, o quão diferente ele pode ser de alguém mais, do resto do povo. Ali é quando Deus sai de cena. O erro mais fatal de Israel que já cometeu foi em Êxodo 19. Depois que a graça tinha lhes fornecido todas essas coisas e tinham lhes dado um avivamento, eles ainda pediram a lei. Pensaram que podia ter escolas, ministros treinados teologicamente e serem iguais aos demais, terem algo que pudessem fazer ruído com isso e separar-se um do outro, acabar com o companheirismo. Nós cremos nisso e nós cremos naquilo. Se tão somente tivessem permitido seguir como Deus os conduzia, tudo estaria bem. Quando eles se convertem em uma organização, então me aparto deles. Isto é exatamente correto. Eu não creio nessas coisas. Creio que somos irmãos e temos companheirismo seguindo a direção do Espírito. Isso é exatamente o que eu gosto. Eu sei que não é muito popular entre as pessoas, mas, irmão, é a mensagem da hora que nos ajunta. As almas têm que mover-se juntas. Temos que ser uma só igreja do Deus vivo. Agora, este é o assim diz o Senhor. Esta é a Escritura. Foi assim que a igreja foi ordenada. Eles saíram e tiveram dons espirituais. Eles curaram os enfermos, eles pregaram, eles foram colocados na cadeia. Eles estavam desejando sofrer pelo amor da palavra. Observe agora o que aconteceu. Nisto Deus plantou uma árvore para produzir 9 dons do seu Espírito. 1 Coríntios 12, verso 8 ao 10, que são palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernir os espíritos, variedade de línguas e interpretação das línguas. O mesmo Espírito que estava em Cristo desceu sobre a igreja, aquela vida eterna. Agora os dons do Espírito estavam na igreja e ela estava crescendo, produzindo frutos por todas as partes. Eles não pensavam em si mesmos, eles não organizavam nada, eles simplesmente seguiram em frente como irmãos. Eles não tinham nenhum credo mais Cristo, nenhuma lei mais o amor, nenhum livro mais a Bíblia. E isto é o que eu creio, e isso é o que eu quero. Esta é a igreja original, esta é a igreja que vai no arrebatamento. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar.
contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar.